Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sim, estamos aqui em mais um novo episódio do Adnocast. Mas olha só, antes de falar quem é o convidado de hoje, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sim, @Adnotari. Ainda não é associado da Adnotari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, tá perdendo muita coisa. Olha só, dicas, grupos de estudo, conhecimento, cursos, olha só, material exclusivo para associados. Então, se associe, é super barato frente ao benefício que você obtém. Então, entre lá no adnotari.org.br. E olha só, hoje nós estamos muito felizes aqui porque estamos trazendo o nosso grande presidente, Mauro Antônio Rocha, para falar sobre o livro dele, sobre o livro de alienação fiduciária de bem imóvel, que está sendo lançada a sua segunda edição. Mas antes de passar aqui para o nosso Mauro Antônio Rocha, vamos apresentar quem está aqui hoje conosco. Então, Dr. Mark Stalder, aqui advogado do Demarest, ele é sócio do Demarest, ele é mestre em Direito pela Universidade de Illinois, em Chicago, e também especialista em Direito Notarial, Registral e Empresarial pela PUC de São Paulo. Olha só, muito obrigado por ter vindo aqui, e é claro, ele é nosso diretor institucional da Adnotari. Grande Mark, tudo bem, meu amigo? Tudo certo, bom dia, obrigado, muito obrigado por estar aqui presente. É uma honra estar aqui para falar com o Mauro sobre, assim, duas coisas, e não sou eu que digo, né? Eu acho que as duas constatações mais legais que eu já pude fazer foi quando o pessoal fica pesquisando coisa lá no escritório e tal, não sei o que, de alienação fiduciária, fala, olha o texto que eu encontrei, que legal, não sei o que, pô, de quem é? Não, tá aqui no site de um cara chamado Mauro Antônio Rocha. Eu falei, pô, que bacana. E os dois livros, a segunda edição agora, que eu entendo que é o material mais importante sobre a alienação fiduciária que tem na nossa literatura. Essa contribuição do Mauro é fundamental. Tanto é que o item mais cobiçado no Congresso de Direito Imobiliário que teve, no Congresso Regional de Direito Imobiliário, promovido pela Adnotari e pela OAB, na sexta-feira, lá em Bertioga, era o seu livro. Todo mundo queria. Teve uma série de sorteios, o congresso foi muito bom, foi muito legal, mas quando chegava a hora de sortear os livros do Mauro, era 100% de atenção e quase que o pessoal se estapeava para ir, para ter seu livro, Mauro. Opa. Parabéns. Maravilha. Mark, é um prazer ter você aqui, com um conhecimento incrível na área do direito imobiliário. E, é claro, o nosso grande amigo, Mauro Antônio Rocha, que, olha só, além de uma pessoa incrível, ele também é o autor de uma obra que não pode faltar no seu escritório, que está na segunda edição, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel. E essa obra é muito importante, aliás, o momento que a gente vive é muito importante por conta de todas as alterações que a nova Lei de Garantias trouxe e que impacta não apenas no âmbito do judiciário, não é uma questão meramente acadêmica, é uma questão muito prática que todo mundo deve observar. Então, o Dr. Mauro Antônio Rocha é advogado especializado em direito imobiliário, registral e notarial, bem como de créditos e garantias imobiliárias. E ele está como presidente da nossa Adnotari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Maurão, obrigado aí. Você já está aqui em vários outros episódios, mas hoje é o dia de te entrevistar, de colocar você na parede, não é isso? É isso. Muito obrigado pelo convite e agradeço aí as palavras gentis do nosso Jorge, do nosso Mark, não é? E é um prazer trazer aqui a minha segunda edição, né, do nosso livro de alienação fiduciária, que na verdade nós chamamos de segunda edição, mas poderíamos chamar de primeira edição, porque é absolutamente diferente da primeira. Por quê? Porque nós tivemos diversas mudanças nesse período, principalmente através do Marco Legal das Garantias, que nos fizeram repensar tudo aquilo que nós já havíamos escrito, não é? E também ampliar e atualizar. Portanto, é um novo livro, tá? Não é somente uma nova edição para aqueles que perderam a primeira, tá? É um novo livro. Aqueles que tiverem interesse devem adquirir e pensar dessa forma. É um outro livro diferente da primeira edição.
Verdade, olha só, eu estou aqui com a primeira edição até, ó, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, que foi a sua primeira edição, que já tinha coisas inovadoras, porque ele já pensava no futuro, né, ele já tinha uma busca de análise de mudanças que estavam por ocorrer, e agora com a concretização do Marco Legal das Garantias, você realmente editou essa segunda edição, que, como você bem disse, é um livro novo, né, é um outro filho, né, que quando a gente atualiza livro, não é só pegar uma jurisprudência ou outra e falar, agora está um pouco diferente. Não, aqui tem grandes mudanças substanciais de pensamento. Aliás, Mauro, eu queria começar esse nosso bate-papo justamente com a importância da alienação fiduciária e essa evolução no tempo, porque eu acho que é muito importante a gente reconhecer como que o Instituto surge, para que ele surge e como que foi a evolução dele até hoje. Então, a alienação fiduciária, apesar dela ter sido inserida na nossa legislação razoavelmente há pouco tempo, né? É uma coisa muito antiga, coisa que vem lá dos romanos, né? Vem lá da fidúcia, tá? E no Brasil ela surgiu em 1964. Certo? Não que tenha surgido, não que ela não existisse, ela já existia, ela estava aí, ela era utilizada regularmente. Caio Mário fala sobre isso no seu livro, nas suas instituições, e ele cita lá casos de jurisprudência e tal, de alienação fiduciária antes da alienação fiduciária. Tá? Então ela já existia. Mas ela veio para a nossa legislação em 1964, se não me engano, 66, por aí, mas faz muito tempo. Mas ela veio só para cobrir os bens imóveis. Tá? Naquele tempo, vocês provavelmente nem existiam ainda. Apesar da aparência, eu agradeço pelo seu... Mas eu já existia. Então, eu me lembro muito bem que naquele tempo fez muito sucesso. E esse considerável, eu lembro muito bem disso, falar assim, que a alienação fiduciária, assim como o consórcio, teria surgido para atender os interesses dos funcionários do Banco do Brasil. Ou seja, os funcionários do Banco do Brasil teriam criado isso para atender seus próprios interesses. Tá? Muito bem. E naquela época, então, foi utilizada para tudo. Eu lembro que se você comprasse uma televisão no mapping para pagar pelo carnê, a sua televisão vinha com alienação fiduciária. Tá? Uma geladeira, em suma, foi utilizada para tudo. Evidentemente, passado algum tempo ali, se verificou que aquilo não fazia sentido, porque você não consegue identificar o bem. Se você não consegue identificar o bem, é difícil de fazer a excursão, então aquilo não valia a pena. Né? Então foi sendo reduzido, e foi reduzido aos bens de registro público. Tá? Ou seja, automóveis, aeronaves, embarcações, tá? E grandes equipamentos industriais que podiam ser identificados, né, em caso de execução. É interessante, né, Mauro, notar então, porque se você fala em embarcação e aeronave, que são bens o que a lei diz de valor muito elevado, que seguem um regime jurídico de imóvel, ou seja, a alienação fiduciária de bem imóvel, por conta disso, hipotecável, né? E tudo mais que é inerente ao imóvel, por conta disso, já desde então já podia se falar que existia alienação fiduciária de imóvel. E na prática funcionando no Brasil. E na prática existia. Né? Na prática existia. Assim como contrato atípico, mas existia e era utilizado. Muito bem. Em 1997 surge a Lei 9.514. Por que a Lei 9.514 veio à tona em 1997? Por quatro motivos básicos. Né? O primeiro foi a crise do setor imobiliário. Né? Crise do crédito imobiliário, decorrente da quebra de centenas de incorporadoras naquele período. A gente ouve falar muito da quebra da Incol, mas a Incol foi só o ponto do iceberg, né? Que era maior, é aquela que se comenta. Abaixo disso aí existiam centenas de incorporadores que quebraram naquele momento, deixaram de existir. O descrédito da hipoteca, a garantia dos negócios imobiliários era a hipoteca.
a hipoteca deixou de ter credibilidade em função da série de problemas que ela apresentava ali no judiciário, no momento da execução, né? A crise do judiciário, que é a mesma crise que nós temos hoje, ou seja, um judiciário despreparado e pequeno para o volume de trabalho que ele é endereçado, né? Faz com que as coisas demorem e se arrastem. Muito bem. E, finalmente, havia, naquele momento, em função de políticas implantadas anteriormente, uma memória, assim, uma situação poxa, me fugiu a palavra agora. As pessoas não pagavam suas contas. Uma inadimplência muito alta. Exatamente. Havia uma inadimplência em função de políticas implantadas anteriormente, ou seja, você deixava de pagar, chegava num determinado ano, o governo fazia lá um decreto, não é? Em que dispensava o pagamento de juros, reduzia o valor da variação monetária da correção. Até porque monetária. A gente vivia um momento econômico conturbado, né? Bastante conturbado. Porque é aquela época das inflações galopantes, não é isso? Exatamente. Né? Então, assim, eu lembro bem, a gente ia no mercado e tinha o reajuste de preço no mesmo dia. Faz, né, a compra do mês, tudo que você puder, porque mês que vem então, você assim, não compra mais. A tua diferença era se você estava antes ou depois do cara que remarcava o preço, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Exatamente. E no crédito imobiliário, o que acontecia? Você comprava uma casa por 100 mil reais, não era real naquele momento, 100 mil reais, e a sua casa continuava valendo 100 mil reais e a sua dívida tinha uma expansão muito grande. Sim. Ou seja, você tinha uma casa de 100 mil e devia 1 milhão. Né? O que acontecia? A sua esperança é chegar na última prestação e encerrar o contrato. Né? Então você não pagava a dívida sobrante. Tá? E você esvazia a garantia, né? A garantia ela fica esvaziada, porque se o imóvel que estava lá dado em hipoteca, ele valia 100, só que a dívida de 1 milhão, você esvaziou tudo completamente. O ponto todo era o descolamento que a inflação trazia da parte financeira com o valor real do imóvel. Mas eu acho que isso é um ponto importante, porque assim, quem pega dinheiro emprestado para qualquer fim, e aí tem a garantia que é dada, não está comprando o imóvel, está comprando dinheiro que ele é utilizado para... Essa é uma visão que poucas pessoas têm ainda hoje, né? Então, vou financiar o imóvel. Não, eu vou comprar dinheiro e dar o meu imóvel em garantia. Esse né? é o ponto. Esse é um ponto que é muito importante e que faz com que haja esse descolamento, como você falou, entre o bem e a dívida em si, né? Certo. Que faz uma grande diferença na alienação fiduciária. Bom, retornando àquele ponto que eu estava explanando aqui, então você pagava até a última parcela e a dívida se quitava, ok? Então aquela diferença se perdia. Aí foi criado um fundo, tal, o SCVS, né? Um fundo de variações salariais, um fundo para poder cobrir esse valor. Agora, para aquele que pagava as prestações, fazia uma diferença muito grande, porque ele pagava mais ou menos igual aquilo que ele teria no final. Né? Então o que ele fazia? Ele deixava de pagar. Deixava de pagar. Num determinado momento do ano, o nosso ministro da época, o Delfim Neto, que tomava conta dessas coisas, o que ele fazia? Ele baixava lá um decreto e reduzia a variação da inflação do momento, a variação monetária daquele ano foi de 350%. Ele mandava corrigir os contratos em 70%. Certo? Então ninguém pagava, todo mundo esperava essas coisas acontecerem. Então foram esses 4 motivos que fizeram com que o mercado se desorganizasse e que acabasse o negócio de venda de imóvel na planta, né? Que é o grande desenvolvedor do mercado imobiliário. Muito bem. Aí pensou-se, então, numa nova garantia. Surgiu, então, a tese lá do nosso doutor Melim,
tá? Que ele fez uma pós-graduação lá na Universidade Federal Fluminense, e ele fez um TCC sobre a alienação fiduciária. Não foi por acaso, evidentemente, porque ele já era advogado da ABCIP, da FEBRABAN, então ele sabia o que ele estava fazendo, sabia o que ele estava fazendo, né? E surgiu isso, foi levado, foi transformado em lei e colocado. Aí surgiu a Lei 9.514, que foi uma lei que criou o Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, e, para a garantia do SFI, trouxe a alienação fiduciária. Para trazer a alienação fiduciária está no artigo 17 da lei, não é? Sim. Até o artigo 17 não existia alienação fiduciária. Então traz lá uma relação de garantias entre elas e a alienação fiduciária. Foi preciso o quê? Incluir um segundo capítulo na lei. Para quê? Para dizer o que era alienação fiduciária, regulamentar aquela garantia que foi incluída no artigo 17. Tá? E só para terminar essa pequena explanação, esse capítulo 2 da Lei 9.514, ele foi criado, foi pensado para o SFI, ou seja, compra e venda de imóvel com mútuo em dinheiro e alienação fiduciária em garantia. Exclusivamente para isso. É por isso que hoje nós temos tantos problemas com a alienação fiduciária. Por quê? Porque a lei não se adapta aos outros negócios que foram utilizando a alienação fiduciária a partir de então. E para pegar esse gancho que eu acho que ele leva ao que me parece ser uma questão muito importante e objeto de muita discussão hoje em dia. Quando a lei prevê a extinção da dívida depois da execução extrajudicial, seja ela exitosa ou não, quero dizer o seguinte, teve o primeiro leilão, alguém arrematou, fez o dinheiro, ou foi até o final, onde o credor acaba adjudicando o bem, a dívida extingue. Essa regra, você entende ela como uma visão dessa circunstância anterior que você falou, que a pessoa pagava demais e ficava com um descolamento da equação financeira com relação ao valor do bem? Ou seja, a regra, por exemplo, numa dívida que tinha como garantia uma hipoteca, ela podia seguir. Nesse caso, foi essa a intenção da lei? Você acha que por conta disso, para acabar com a discussão com relação à dívida? Foi, exatamente. Essa questão foi colocada na lei para fechar o instituto, para fechar o sistema. Então, eu adquiria um bem imóvel, pedia dinheiro para pagar a minha aquisição, tá? Ficava devendo dinheiro, né? Como disse o nosso Jorge agora há pouco, ficava devendo dinheiro e tinha que pagar dinheiro. Tá? No caso de inadimplêmento, nós íamos pegar aquele imóvel, levar a leilão e pagar a dívida. Sim. Ora, se for suficiente, ótimo. Se não é suficiente, o que vai acontecer? Vai ter um saldo devedor. Um saldo devedor que não pode ser cobrado. Por quê? Porque nós fizemos um negócio paritário. Então, mas aí agora nós tivemos recentemente a alteração que muda esse cenário também. Né? Porque, pelo que eu entendi, aí, por isso que é bom estar aqui na frente de um especialista. Se a execução extrajudicial da realização dos leilões é negativa, aí você tem a consolidação da propriedade na figura do credor fiduciário, ele fica com bem claro, tendo responsabilidades outras de vendê-lo posteriormente, porque o banco não foi feito para ficar com o imóvel, né? Ele não é administrador de imóveis, mas nesse caso se extingue a dívida ainda hoje. E se eventualmente o leilão for exitoso, se tiver leilão positivo e houver saldo devedor, aí sim a dívida não se extingue, aí ele pode cobrar no judiciário o saldo devedor. É bem isso mesmo, porque assim, a lei ela dá uma... eu fiquei confuso até em analisar isso, porque primeiro que estão em dispositivos diferentes, né? Então há um distanciamento com relação aos dispositivos. E segundo que, e aí já acrescentando, que se no segundo leilão nós não tivermos lance, porque o primeiro leilão é o valor do valor da garantia atualizado com base no contrato.
O segundo leilão é o valor de todas as somas das dívidas relacionadas não só ao credor fiduciário, à consolidação, a todo o procedimento junto ao registro imobiliário, bem como outras despesas, IPTU, condomínio e outras tantas. Até do próprio leilão, né? Publicação de editais, a comissão que o comitente paga para o leiloeiro, tudo isso. Se não for positivo esse leilão, o que acontece? O credor fiduciário pode aceitar valor de até 50% do bem. Ou seja, não vai cobrir toda a dívida, vai ficar sobrando. E aí, pelo que eu entendi, nesse caso, você tem ainda a execução do saldo, e aí tem que ir para o judiciário, porque a garantia já foi escutida, né? Já foi utilizada. Sim. Né? Então, Mauro, como que... É essa a realidade mesmo? É essa a realidade, mais ou menos, tá? Eu vou ter que me estender um pouco mais aqui para explicar isso. Não tem problema. Aqui, o objetivo aqui é mandar ver. Bom, primeiro eu queria citar que nesse fim de semana foi publicado um artigo no Conjuro por um sócio de um grande escritório de advocacia de São Paulo, onde ele diz assim, da dificuldade de explicar o óbvio, onde ele quer explicar exatamente essa situação, que ele considera óbvia, não é? Eu não achei óbvio, hein? Eu também não, muito pelo contrário, tá? Eu acho que ele tentou dar um checkmate ali, mas deixou, até porque ele dá uns exemplos meio louco assim, o imóvel custa 100 mil e a dívida é de 2 milhões, como é que vai? Não tem o menor sentido. Mas bom, vamos voltar. Então isso foi criado para o SFI, ok? Garantia paritária. Como é que se faz uma garantia paritária? Se o imóvel custa 100 mil, o banco vai liberar uma cota. Um percentual sobre esse valor. Não vai dar valor. os 100 mil. Claro. Não vai dar 150, não vai dar 200. Óbvio. Ele vai ver lá como é que ele vai se defender daquilo e vai dizer, eu vou aceitar 75%. Então ele vai liberar 75 mil. Tá? Ora, é evidente que isso aí é uma garantia paritária. Se no final ele discutiu, levou a leilão e não conseguiu recuperar o dinheiro da sua dívida, ele vai perder dinheiro. Faz parte do negócio dele. É o risco da atividade dele. Não deveria acontecer, mas ele vai perder. Não é? Aí começou uma tentativa de modificar isso aí. Não, porque isso não faz sentido. Como é que eu vou perder dinheiro se eu sou o financiador? Não é? Não posso perder dinheiro, isso não faz parte do negócio. Não é? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cobrar a diferença. E nós tivemos várias tentativas de incluir a possibilidade de cobrança do saldo devedor durante os últimos 10 anos. Não é? Muito bem, vamos cobrar a diferença. Vamos. Agora, eu sempre digo o seguinte, não pode haver saldo devedor em operação de alienação fiduciária. Se houver, é por absoluta incompetência do credor. Concordo. Isso, e não é raro, mas acontece sempre, hein? Acontece situações do segundo leilão ultrapassar em muito o valor do primeiro, que é o valor da garantia em si atualizada. Exatamente. Tá? Então, é absoluta incompetência do credor, falta de cuidado com a contratação. Você descuidou na contratação, você foi muito agressivo na contratação, na hora da execução você vai dançar. E mais, eu acho que também tem um componente que, assim, nós estamos falando de um contrato longevo, 15, 20, 30 anos. Então, nesse decorrer do tempo, acontecem situações que realmente não são bem acompanhadas. Eu acho que essa é uma grande das falhas do credor fiduciário, que é não acompanhar... Fazer a gestão da garantia. Isso. Porque, olha só, você tem outras influências tantas, por exemplo, débito de condomínio e de IPTU. O credor fiduciário não fiscaliza ao longo do contrato, porque se ele está sendo pago lá, ele não está nem aí com o restante das obrigações para obter renda decorrentes do imóvel. E isso é uma falha gigantesca. E uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro aqui, que são os dois, pelo menos para mim, se tem de tantas incertezas, algumas coisas são mais claras, mas dois ambientes absolutamente diferentes para analisar a alienação fiduciária em garantia.
na operação do SFI, que tem lá no artigo 2º, artigo 1º, 2º da lei, dizem quem são os agentes, ou seja, o financiamento imobiliário que a gente conhece, de compra da casa própria e tudo mais, e nas operações empresariais, que foram desde 97, onde, né, com a edição da lei, foi onde a corda foi esticada. Como é que você vê essa diferença e hoje, com relação ao marco legal das garantias, isso ficou mais claro, essa separação dos dois ambientes, sobre a aplicação da lei e tudo mais? Está mais claro, mas ainda está muito confuso. Então hoje nós temos várias situações. Nós temos o financiamento de crédito imobiliário, ou melhor dizendo, crédito habitacional. Certo. Certo? Que é diferente. Crédito imobiliário e crédito habitacional. O imobiliário é o gênero, habitacional é a espécie. Quando a gente fala de habitacional, nós estamos falando da casa própria. Né? Construção ou aquisição da casa própria. Muito bem. E neste caso específico, não há saldo devedor. Ok? Não há saldo devedor. Vendeu em leilão ou não vendeu, incorporou no patrimônio do credor, tá? Não importa qual seja. Agora, a lei não está muito clara com relação a isso, né? Não, em relação ao imobiliário, tá bem claro. Tá, ao habitacional, O habitacional, sim. Sai do habitacional, nós vamos para o imobiliário, que são as transações feitas fora do sistema, ok? E as transações feitas não com financiamento, e sim com parcelamento do preço. Certo. Tá? Que é uma grande diferença. A construtora não financia, porque ela não é entidade financeira, não é? Sim. Ela parcela o preço, é outra relação, não é? Nesses casos, ainda continua tendo a existência de saldo devedor, tá? Independente do tipo de... se foi leilão positivo ou se foi leilão negativo. Independente, tá? E nas demais operações comerciais e financeiras, que não sejam imobiliárias, continua sendo aplicado a apuração do saldo devedor, tá? Muito bem. Quando você fala assim, mas quando há a incorporação do imóvel ao saldo devedor, ao patrimônio do credor, isso não está muito claro. Eu também acho que não está muito claro, porque a lei colocou assim, você vende no primeiro pelo valor do contrato, vende no segundo, se houver segundo, né? Pelo valor da dívida, tá? Não havendo cobertura do valor da dívida, você pode vender por 50% do valor do imóvel. A critério exclusivo do credor fiduciário, ele não é obrigado, Não ele é pode, obrigado. é poder discricionário dele, né? Exatamente. Né? Pode vender por 50%, e se ele não vender por 50%, ele vai incorporar. Ele vai incorporar por qual valor? Diz a lei, pelo valor igual ao referencial citado no artigo tal. Qual é o referencial? É o 50%. Tá? Então você vai incorporar por 50% do valor do imóvel. Aquilo que sobejar os 50%, você continua executando. Existe um ponto na sua fala que eu queria que você explorasse mais, talvez dando um passo atrás, Mauro. Qual é o momento da incorporação do bem ao patrimônio do credor? Por que eu estou perguntando isso? Porque, para mim, quando se constitui a garantia, a alienação fiduciária em garantia, esse bem se incorpora ao patrimônio do credor, em caráter fiduciário. Sim. Por isso que ele se torna um bem extraconcursal e tem todas as vantagens a partir daí. Com a constituição da mora e não purgação da mora, existe uma mudança da natureza dessa incorporação no patrimônio, ou seja, ele incorpora como proprietário pleno, mas com a obrigação de tentar vender, que são os leilões. Certo. E um terceiro momento, que seria do segundo leilão infrutífero, e aí é como extinção da dívida, se no SFH, se no SFI, operações do SFI, ou sem, hoje, com o marco legal das garantias, desde o final de 2023, sem a extinção da dívida nesse tipo de operação. É isso? É isso. Você tem, com a incorporação, a principal consequência da incorporação é a extinção do direito real de aquisição.
certo? Então, os direitos que nasceram com a alienação fiduciária são a propriedade fiduciária e o direito real de aquisição, Certo. eles se extinguem para que surja um direito da propriedade plena. Plena, porém condicionada. Condicionada ao quê? A ser vendida e transformada em dinheiro. É isso. Tá? Por quê? Porque a dívida é em dinheiro. Né? O banco que prestou dinheiro tem que receber dinheiro, não tem que receber imóvel. Não tem sentido isso, né? Para o mundo financeiro. Tá? Então tem que ser transformado em dinheiro. Então, é uma propriedade plena, mas é uma propriedade condicionada. Tá? Ela vai se tornar plena apenas na venda, em leilão, ela se torna plena em nome do arrematante. Ou, na ausência de lance vencedor, na incorporação efetiva e final no patrimônio do credor. Certo. Então, até aquele momento ela não é plena. É plena, mas é condicional. Aí é que entra a questão da inconstitucionalidade da cobrança do ITBI e do laudêmio na consolidação. Que eu bato nisso faz 20 anos. Porque ainda depende de uma condição a ser realizada, que é o Exatamente. leilão ser positivo ou negativo. Exatamente. A consolidação está dentro no âmbito de uma constituição de garantia que ainda não se resolveu. Não é? E a Constituição diz que não se cobra tributos na transmissão da propriedade feita em caráter de garantia. É isso. 182 da O Constituição, CPN se eu não também me engano. diz isso. Exato. Certo? E aí você tem uma situação interessante, porque se o leilão é positivo, você teve já na consolidação o recolhimento do imposto e você, pelo arrematante, vai ter um novo recolhimento. Exatamente. Não é? Então você acaba tendo uma bitributação aí, né? Exatamente. Porque nunca ninguém reclamou disso até hoje. Não é? Aí sempre me perguntam, por que ninguém reclama? 20 anos de constitucionalidade, 25 anos, ninguém reclama? Ninguém reclama porque ninguém tem interesse. O credor que Existe vai uma ação, pagar... desculpa te interromper, mas só para ilustrar, existe uma ação que eu confesso que eu não faz algum tempo que eu não acompanho, mas aqui do interior de São Paulo, onde se pleiteou, eu não lembro se via mandado de segurança ou ação declaratória, mas se teve uma liminar concedida para que a consolidação da propriedade, ou seja, naquele momento de iniciar o processo de execução com os leilões, fosse feito sem o recolhimento do ITBI. Não sei o final dessa ação, mas em primeira instância a liminar essa tutela de urgência foi concedida, o leilão foi feito. Eu não sei qual foi a palavra final do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou muito menos se subiu, mas não deve ser difícil de localizar aí para quem tiver o interesse. Tem outros casos também. Mas são muito mas são pontuais, esporádicos. né? Esporádicos. E é uma coisa que acontece diariamente. Sim. Né? Dezenas de vezes diariamente. Por que não reclama? Porque quem é que paga? É o credor. Agora, isso entra na conta da dívida que vai ser paga. Em nome do devedor. Sim. Ele já inclui automaticamente aquele valor na conta do devedor. O devedor vai reclamar? O devedor está numa situação dramática, ele já está perdendo o imóvel. Não tem condições de reclamar. Provavelmente perder todo o seu investimento e provavelmente ficar devendo ainda. Ele vai reclamar de alguma coisa? Ele não tem condição de reclamar nada disso. Então é por isso que ninguém reclama. Mas uma hora alguém vai ter que reclamar. Uhum. Não é? Porque não é possível que as prefeituras se locupletem disso aí durante 25 anos e que a gente continue pro resto de todo sempre, né? Enganando o coitado do devedor que já sofre pressões de todos os lados. Né? Sim. E aí você tem ainda essas outros impactos, e aí eu queria fazer uma pergunta que para mim é muito interessante. O credor fiduciário, ele é obrigado a fazer a consolidação? Porque eu digo isso, eu atuo como leiloeiro público aqui no estado de São Paulo e não é incomum acontecer a seguinte situação, e aliás, semana passada eu vi o banco, o credor fiduciário, na petição junto a uma ação de execução de despesas condominiais, falando assim, não consolidei por conta do valor alto das dívidas de IPTU e de condomínio.
ele é obrigado a fazer porque assim, ele tem uma falha no acompanhamento, a gente até levantou isso aqui, ele não acompanha o bem que é dado em garantia ao longo do contrato que ele firma, né, que tem como base a alienação fiduciária, e ele acaba só vendo o interesse dele quando ele tem o inadimplemento. E aí ele vê o inadimplemento dele, muitas vezes por conveniência, e é o que eu estou percebendo, ele fala, bom, não dá para eu consolidar a propriedade para a realização dos leilões, porque no final das contas o bem vai ficar comigo, porque não vai ter arrematante. Esse é o pensamento dele, né? E aí a dívida do credor fica também exacerbada, porque aí a questão de juros e correção monetária é do próprio sistema financeiro, né, diferentemente, e aí você tem IPTU e condomínio que não se pagam, e aí você chega em execuções que, no judiciário de débitos condominiais ou de IPTU, que ninguém vai receber nada, não vai despertar interesse do arrematante, porque a jurisprudência também entende que o arrematante, quando a penhora é dos direitos do devedor fiduciante, ele se subroga na posição contratual do devedor fiduciante. Então ele volta a responder, ele se coloca como responsável por aquele contrato, com base na dívida, no saldo devedor. Pelo menos essa é uma das partes da jurisprudência que eu tenho visto muito aplicado na área de leilões. Mas a pergunta é, ele é obrigado a consolidar? Tá. Vamos lá. Ele disse que não consolidou por causa das dívidas. E ele fez o quê? Nada. Simplesmente nada. Ele fica... Não, mas ele poderia... acho que a pergunta aqui, e essa pergunta estava anotada, é o seguinte: a via extrajudicial da execução ela é obrigatória? Ou eu posso optar pela via judicial? Pode optar pela judicial. Perfeito. E sabe por que eu faria essa opção? Veja, me corrija se eu estiver errado. Porque a via judicial, ela tem retratação. Ainda que com todas as consequências processuais, etc. Porque no momento que eu inicio a via extrajudicial, acabou, não tem mais volta. Eu vou levar até o final, até eu adjudicar o imóvel, até vender o imóvel no leilão, coisa e tal. É isso? É isso aí. Bom, tem uma série de questões envolvidas aí que cada passo que você dá na alienação fiduciária, você esbarra um monte de problemas. Você falou, ele não fez a consolidação. Eu pressuponho que ele tenha feito a intimação. Às vezes nem fez. Às vezes nem fez. Então nem começou nada. Então Mas tem um inadimplemento, porque assim, quando acontece essa situação, eu falo para o judiciário, eu falo assim, olha, eu não posso fazer o leilão sem saber o saldo devedor da obrigação, sem saber o quanto já foi pago, né, as parcelas, se está inadimplido ou não, se teve já a utilização da Lei 9514 com relação à consolidação da propriedade. Aí vem a instituição bancária, o credor fiduciário, e fala o seguinte, olha, não fiz por conta, ou não fala nada e só fala, ó, a dívida está aqui, mas eu estou percebendo que eles estão falando que não fez por conta do alto débito. Mas se não fez, nem deveria estar falando com você. Não, mas a penhora recaiu sobre... Não, mas a penhora recaiu sobre os direitos do devedor fiduciante. Aí eu estou falando de uma dívida no judiciário. Isso, tá bom. Porque aí mistura realmente. Tá bom. Então tá, você falou que o arrematante se subroga nos direitos e deveres do credor fiduciante. Eu contesto isso todo momento. Veemente, não é? Ou seja, o Bradesco emprestou dinheiro para o Mark deixou de pagar o condomínio, foi para o judiciário, foi arrematado. Eu, Bradesco, não tenho nenhuma obrigação de aceitar a subrogação daquele contrato. Tá? O meu credor é o Mark. É do Mark que eu vou cobrar. Tá? Eu posso, mediante avaliação de risco e tudo isso, aceitar um novo contrato com aquela pessoa, mas não sou obrigado a fazer isso. Tá? E nem o Mark é obrigado a concordar com essa substituição. Ok? Porque, em geral, o Mark está sendo executado lá, mas ele continua pagando as prestações do contrato, ele está absolutamente adimplente em relação ao contrato de alienação fiduciária. Tá? Mas não nas obrigações acessórias. Voltamos a falar da gestão da garantia. Então o que acontece? O sujeito vai lá, arremata
Os direitos reais de aquisição, não o bem, os direitos reais de aquisição, ele vai ter direitos reais de aquisição. Que ele vai ter que aguardar o quê? Os momentos legais de utilização. Quais são? O momento da liquidação da dívida, tá? Ou o momento do leilão, onde ele vai se subrogar naquilo que sobejar, se houver sobejamento. Okay? Quer dizer, então você tá dizendo aqui que realmente não vale a pena arrematar direitos do devedor fiduciante quando penhorados. Só numa situação, eu acho, quando você tem cacife para ir ao banco e se subrogar na dívida. É isso. Ou seja, pagar a dívida. Trazer a dívida. Agora, Sim. eu sou o credor. Como eu sou o credor aqui e sou o credor aqui, por confusão, se extinguiu. Mas o que Isso- eu tenho visto na jurisprudência do TJ é uma subrogação judicial da obrigação. Porque, assim, o credor fiduciário, ele é intimado da penhora, ele, de uma forma direta, ele participa do processo até a execução do bem, ele é intimado dos leilões, ele acompanha, e aí, por conta da gestão do contrato, ele também teria a opção de ir lá quitar o condomínio ou quitar o IPTU, e aí se subrogar nesses créditos perante o devedor fiduciante, mas nunca vi fazendo. E o que está acontecendo muito é também a dívida do credor fiduciário. O credor fiduciário chega e fala, tô sem receber também. Há quanto tempo? Há muito tempo, muitas vezes. Há anos, muitas vezes. Então, você tem que a soma das dívidas propter rem com a do credor fiduciário ultrapassam em muito o valor do próprio bem dado em garantia. Então, realmente, vai ser negativo os leilões no judiciário, o que seria também negativo os leilões no extrajudicial, mas o credor fiduciário, ele optou por não realizar, mesmo inadimplente, não realizar os atos de consolidação e de realização dos leilões obrigatórios. Então, assim, a gente tem, tirando o mundo ideal, que todo mundo paga certinho, tirando o mundo ideal que o contrato ele é cumprido, né, nós temos uma realidade que, em alguns casos, vai tornar impossível para aquele bem ser retomado numa saúde financeira, quer seja para a prefeitura com relação ao IPTU, quer seja para o condomínio que perde, que é um dos que mais perdem, quer seja pelo próprio credor fiduciário. Só que a diferença que eu vejo é, o credor fiduciário, como você já bem disse, Mauro, ele tem um risco da atividade. Ele empresta dinheiro e tem a garantia que ele tem um dever de cuidado, de zelo durante aqueles anos do contrato. Às vezes geralmente ele não observa isso, geralmente não observa. Mas o condomínio está numa posição fragilizada porque o condomínio ele não tem lucratividade, ele não tem esse interesse de buscar lucro, até porque não é o mote dele, e ele acaba tendo que, entre os próprios coproprietários, os outros condôminos, ter que suprir aquela ausência, que muitas vezes é uma ausência substancial, dependendo do tamanho do condomínio, tudo, perante o inadimplemento de um deles, né? E fica numa situação de não conseguir nem estancar a sangria, porque o leilão vai ser negativo e não vai vir um arrematante que venha a pagar. Por isso que até essa é uma das linhas que eu defendo a necessidade de, em casos de obrigações propter rem, a penhora recair sobre o próprio imóvel e não sobre os direitos do devedor fiduciante, que eu acho que aqui a garantia se perdeu. O credor fiduciário deixou a garantia se perder. Sim. Você tem razão. Nesse ponto aí, eu costumo dizer assim, eu vou ser bastante didático assim, para tentar explicar. Não há dúvida de que a transmissão da propriedade transfere as obrigações próprias do rei. Ok? Não há dúvida de que na alienação fiduciária você tem a transmissão da propriedade para o credor, tá? Mas em caráter fiduciário, ok. Resolúvel, mas está transmitido, tá? Não há dúvida que no caso do inadimplemento, os credores, seja a prefeitura, seja o condomínio, deveria cobrar de quem? Do proprietário. Aí vem a lei e diz assim, não, a responsabilidade é do devedor. Mas a lei não mudou o Código Civil e não mudou a doutrina em relação a isso. A natureza jurídica da natureza obrigação. jurídica.
Então, aquela responsabilidade que diz a lei, e essa lei já foi mudada 3 ou 4 vezes, os caras não conseguem acertar a redação, não é? Aquela responsabilidade é uma responsabilidade meramente financeira. Tem que pagar. Como o locatário tem que pagar. Se ele não pagar, o locador vai cobrar, não é? E o condomínio vai cobrar do locador, não é? Sim. Então, não tem diferença de uma coisa e de outra. No entanto, o judiciário não entende alienação fiduciária. Tá? Essa é a verdade. Os juízes não compreendem. E os desembargadores também não compreendem muito bem. Mas o Loureiro compreende. O Loureiro compreende, não é? O nosso corregedor geral. Ele compreende, mas os demais não compreendem, não é? Então, fica aquela, não, a lei diz que é responsabilidade dele, tem que cobrar dele. Não tem que cobrar dele, tem que cobrar do credor. Ah, mas aí nós vamos criar um problema para as entidades financeiras, que têm milhões, milhares de imóveis nessa situação. Ok, então vamos mudar a lei. Não é? Ou então eles acompanhem o contrato para evitar essa situação. Como eles fazem a lei? Deixa eu ter Como eles fazem a lei, eles não vão dizer assim, então eu vou ter que acompanhar e tal. Não vão falar isso. Não quer mais uma tarefa para eles, isso nunca. Então, o que eles vão fazer? Usa a lei. Diz assim, olha, a alienação fiduciária é feita de caráter resolúvel, em caráter de garantia, portanto, aquela transmissão não implica na transmissão dos direitos reais, dos direitos próprios do rei. Ok? Tá bom, tá resolvido. Aí, eu tenho que cobrar do devedor, mas eu tenho o direito de penhorar o imóvel. Que é isso que está sendo discutido no STJ agora, que é a Adnotária. Só para falar que a Adnotária teve uma participação, né, com o Marcos Kikunaga, muito importante na defesa da penhora do imóvel nas obrigações, ou em execuções decorrentes de obrigações para terreno. Isso é muito importante. Sim. Se o banco quer pagar, o banco vai e paga. Se ele não quer pagar, ele executa extrajudicialmente, tá? Incorpora aquela dívida e passa para o arrematante. Isso é uma questão de tempo processual que vai ser resolvido a cada caso. Tá certo? Isso. Então, não é isso, não tem muito o que discutir. Agora, querer dizer, não pode, tem que ser só do devedor fiduciante, e eu não posso entrar com ação contra o proprietário do imóvel, que é a entidade financeira, me parece que foge totalmente de todo o sistema que foi formado e firmado para esse tipo de operação. O que eu preciso comentar aqui é o seguinte, eu acho que quando a gente olha para as operações do SFI, eu não tenho dúvida, eu concordo com vocês, e esse tipo de concorrência quando você fala assim, o credor perde a garantia, entre aspas, é preocupante, me dá arrepio isso. Porque nas operações empresariais, como o Mauro falou, aí sim eu tenho que exigir uma gestão dessa garantia, mesmo porque regras que antes já estavam em vigor e que agora para mim são muito mais claras por conta do marco legal de garantias, que permitem o pagamento desse tipo de dívida, permitem o pagamento, ou seja, eu preciso gerir o bem dado em garantia, para evitar esse tipo de discussão, porque no final do dia, se a gente admite que a alienação fiduciária em garantia ela é passível de ter esse tipo de concorrência, talvez me faça pensar que não seja a melhor modalidade de garantia para um determinado negócio. Ou eu assumo que para ter essa garantia eu vou fazer a gestão, essa gestão vai me custar, ainda que eu tenha que botar um robozinho para trabalhar, para numa periodicidade pegar certidão para ver se está sendo tudo pago, se está tudo certo, etc. Mas há de se pensar que a gente pode ter um problema muito grande aí, porque hoje está muito claro, depois do marco legal de garantias, está muito claro que a alienação fiduciária em garantia é para ser usada em todo tipo de operação. Não, e você tem um problema maior, também atrelado a isso, que é o concurso de credores. Ou é ou não é? Não, porque você tem credores que concorrem. Então, mas a alienação fiduciária por essa situação acaba recebendo antes, o credor fiduciário recebe antes do que créditos que têm
privilégio no direito material. Mas é o conceito original da aliança fiduciária, ou seja, eu tirei do patrimônio do devedor aquilo originalmente. Mas no mundo ideal de que não há um descontrole das obrigações próprio terreno. Eu acho que esse é um ponto que a lei não conseguiu resolver ainda. Não, eu acho que resolveu. Porque assim, esse descontrole das obrigações próprio terreno entra na gestão do credor. O problema é o seguinte, quando eu tenho uma instituição financeira que tem 6 mil contratos mês de imóveis, etc., estatisticamente não vale a pena fazer esse controle. Eu acho que esse é o grande ponto, não adianta. Agora, em outras operações, onde a garantia é importante, onde o credor foi lá e viu e falou assim, bom, eu estou emprestando... Mais individualizada, né? Sim, eu estou emprestando 10 porque eu tenho um imóvel que vale 20 e por aí vai e tal, faz parte de uma garantia. A gente tem operações no Brasil que são gigantescas, o Chapter 11 lá, o refinanciamento de todas as dívidas da Latam que foi feito, hoje a Gol tem alguma coisa muito semelhante em andamento, já implementada e tudo mais. E aí antes do marco legal de garantias, né? Ou seja, nesse tipo de dívida, com essa garantia, não posso imaginar que sem a gestão ela funcione, ou seja, põe na conta, coloca isso como uma tarefa para fazer e faça, porque para evitar esse tipo de discussão, porque eu não quero nem ter essa discussão, entendeu? Mas se o credor fiduciário entende que não vale a pena pelo volume, isso entra no risco da atividade e faz com que você tenha... Olha só, é gestão de risco. Exato. Não vale a pena financeiramente fazer por conta do volume e pela proporção de problemas que isso acarreta, né? Ou seja, são poucos os problemas frente ao volume, então você assume esse risco. Se assumindo esse risco, então, a penhora do imóvel para as obrigações próprio terreno tem a porta aberta, porque aí você tem, no grande bolo, você tem uma pequena fatia que está dentro desse risco que o banco lucrou, ou a instituição financeira lucrou, por não controlar, então ela teve não dispêndio de valores, então o lucro dela aumentou, né? Mas olha só, a gente vai ter que fechar esse bloco aqui, esse nosso episódio, esse nosso... Só diga. Claro, não, a questão da proporcionalidade, né? Essa é uma questão que ronda o negócio do mercado financeiro, do mercado de crédito imobiliário, que é o seguinte: os bancos não se conformam de ter que registrar todos os contratos de alienação fiduciária, porque 1,5% dos devedores vão deixar de pagar, vão inadimplir, né? Eles acham assim, eu posso assumir esse risco, tá? Só não assume porque a lei ainda não permite que ele faça isso, né? Da mesma forma, ele assume outros riscos, né? Por que é que eu vou pedir certidões dos vendedores todos, né? Por que eu vou fazer pesquisas refinadas de todos os vendedores? A evicção aí, né? A evicção e tudo isso, se apenas 1,5% dos contratos vão me dar problema. E eu estou falando dos contratos que vão dar problema, não estou dizendo dos contratos que vão terminar em leilão, que ainda reduz muito, claro. É menos de 1%. Tá? Então ele vai fazendo essa proporcionalidade, ele vai abandonando certos critérios, dizendo assim, eu posso assumir esse risco. Vale a pena financeiramente. Durante o processo, ele pode assumir esse risco. Mas, no momento que o risco aparece, ele quer se defender de todas as formas. Ele não aceita o risco. Então, quer dizer, é dupla vantagem para ele. Eu não posso querer só ter o ônus, ou só ter o bônus e não ter nenhum ônus das coisas. É assim que funciona. Então, infelizmente. E o judiciário muitas vezes dá guarita para esse tipo de situação. É isso. Né? Pois é, exatamente. Bom, pessoal, olha só, tá excelente, essa conversa tá muito boa. Vamos fazer, olha só, é tão boa que a gente vai fazer mais um episódio 5 com o Dr. Mauro Antônio Rocha, que está aqui apresentando a segunda edição, é uma nova edição, né? Um novo livro, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, pela editora Mizuno. É só entrar no site da editora Mizuno, digitar lá, tem um campo de pesquisa Mauro Antônio Rocha ou Alienação Fiduciária, o livro vai aparecer facinho para você adquirir. E ó, eu comprei o meu, tava em promoção, hein? Tem desconto lá no site da editora Mizuno, vale muito a pena. E olha só, não segue ainda a gente nas redes do Instagram, nas redes sociais? @ aqui Adnotari. Então segue lá também.
entre em contato conosco para ser nosso associado da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, adnotari.org.br. Esse é o nosso site. Você tem acesso a muita informação, conhecimento, temos muito material específico gratuito para os associados, cursos, descontos, vale muito a pena. Fora nossos grupos de discussão, grupos temáticos que nós temos na área de direito notarial e registral. Então vem com a gente e vamos ficar agora com esse fim, e no próximo episódio vai ter mais de Mauro Antônio Rocha e alienação fiduciária. É isso aí. Obrigado, Mark, que vai estar aqui com a gente no próximo episódio. Obrigado mesmo. É um prazer. E, Maurão, daqui a pouquinho a gente se vê mais uma vez. É isso aí. Se Deus quiser. Obrigado, meus amigos. Até a próxima.